Olá! Vamos para o nosso segundo episódio da série A Modelagem Ideal para Cada Tipo Físico. Bom, hoje eu vou falar sobre o tipo físico chamado H, ou retângulo. Isso mesmo. No primeiro episódio eu falei sobre o tipo físico triângulo invertido, onde os ombros são maiores do que os quadris. O peso visual está no ombro. Se você não viu ainda e se esse é seu tipo físico, vai lá, tá no meu IGTV e também no meu canal do YouTube. Mas hoje vamos falar desse outro tipo físico, que é um tipo físico que de fato é, assim como a ampulheta, que é o corpo ideal, ele tem os ombros e os quadris em medidas, em proporções, em peso visual muito balanceado. Mas qual que é a diferença principal desse tipo físico retângulo? Ele não tem uma cintura marcada. A cintura do retângulo é mais reta e é justamente por isso que a ele foi dado esse nome dessa forma geométrica retangular, tá? Então, os ombros e os quadris são alinhados, a cintura não é na mesma medida dos ombros e dos quadris, né, como um retângulo, mas ela não é tão acentuada. E aí, quando você olha, ele faz um formato meio retangular, tá? Muitos corpos de mulheres consideradas muito bonitas são retângulos, são formato retângulo. Por exemplo, Gisele Bündchen, muitas modelos de passarela têm esse corpo. E mulheres também que costumam malhar, né, se exercitar muito, fazer muito abdominal, acabam ficando com essa musculatura um pouco mais evidente e acaba que a cintura acaba ficando um pouco mais larga e muitas vezes elas ficam configuradas dentro desse tipo físico. Bom, então, eu sempre falo pra vocês aqui, falei que vou instituir uma hashtag que se chama Vai Pela Lógica. Eu gosto muito de falar dos fundamentos das coisas, enfim. Então, neste caso, quero levar vocês a pensarem pela lógica sob esse ponto de vista. Se nós temos um corpo retângulo, o que está aí fora do padrão ou fora do desejado pela maioria das mulheres? A falta de cintura, certo? Então, é isso que nós vamos focar para balancear. Como que nós conseguimos dar uma cintura ou fazer parecer que tem uma cintura onde ela não existe? Eu vou colocar aqui duas formas básicas para vocês entenderem. Para que a cintura seja projetada num corpo que naturalmente não tem cintura, o que é necessário fazer? Ou você aumenta o volume dos quadris e dos ombros, para que pareça que a cintura é mais fina, ou você projeta uma ilusão de ótica de que a sua cintura está mais afunilada, tá? Ou você faz as duas coisas. Normalmente, o ideal é você fazer um pouco de cada coisa, porque você aumentando um pouquinho o volume dos quadris e dos quadris. O meu tic-teco nunca funciona nessa hora, gente. Eu vou falar quadril, eu coloco a mão aqui. Eu vou falar ombro aqui, igual aquela música cabeça, ombro, joelho e pé, né? Então, enfim. Se você aumentar um pouquinho os ombros e os quadris, você já vai estar ganhando alguns pontinhos aí na sua cintura mais fina. E aí você usa uma técnica que afina a cintura, isso melhora muito pra você. Então, o ideal é que você utilize as duas técnicas, tá? Mas por acaso, se você for usar uma roupa, por exemplo, que não seja possível esse aumento, por exemplo, uma roupa toda justa, é sempre bom você fazer alguma marcação a mais na cintura, ou ter um detalhe, um recorte, pode ser a diferença de cor, uma profundidade, enfim, tá, gente? Tem alguns recursos, eu vou ilustrar pra vocês, eu trouxe aquelas cartinhas também que eu vou mostrar no final pra vocês entenderem melhor sobre as modelagens, detalhes e tal, que vocês podem utilizar a seu favor. Porém, vocês sabem que aqui o principal é sempre vocês entenderem o sentido das coisas, o fundamento. Então, o que eu quero reforçar com vocês é o seguinte: se vocês têm um corpo que é o corpo retângulo, onde os ombros e os quadris são alinhados, porém a cintura é mais grossa, é praticamente alinhada com os ombros e os quadris, o que vocês precisam fazer é projetar a sua cintura mais para dentro, ou seja, fazer ela parecer mais fina. E isso a gente faz de algumas maneiras que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá, eu já vou começar a mostrar as cartinhas das peças de referência, ou seja, modelagens e design, elementos de design que vocês podem escolher para contribuir com essa missão que vocês têm de balanceamento desse tipo físico, ou seja, desse peso visual. O peso visual, na verdade, vocês,
na verdade, vocês não têm um peso visual muito em um lugar só, ok? Como é no corpo triângulo invertido, ou até no corpo triângulo mesmo, onde o quadril é mais largo. Porém, vocês têm esse corpo que fica parecendo às vezes muito reto, e as mulheres não gostam, elas gostam de ter uma cintura para dar uma certa feminilidade, uma certa sensualidade. É sempre bom para a mulher, né, ter uma cintura mais fina. Então, óbvio que se essa for a sua intenção, as dicas que eu vou dar aqui é justamente para balancear o tipo físico, para você atingir este objetivo. Então, como eu falei anteriormente, o que a gente pode fazer? Duas maneiras. Uma, projetar a cintura para dentro sem mexer no alinhamento e nem no volume dos ombros e dos quadris. Como que faríamos isso? Por exemplo, vou pegar aqui uma opção de roupa, ó. Chegar um pouquinho mais perto para vocês conseguirem visualizar. Deixa eu pegar um ângulo aqui, gente, ó, acho que assim fica bom. Por exemplo, essa peça é uma peça que ela é uma peça inteira e ela tem um cinto. Essa marcação simples do cinto, ela não tem volume no quadril, nem volume nos ombros, apesar dela ser uma peça estruturada, o que também é muito importante para esse tipo físico. Peças mais estruturadas. O volume, o cinto é claro, é diferente da cor da peça, então ele projeta uma tensão ali para a cintura, afunilando essa região. Essa é uma opção. Uma outra opção muito bacana de se fazer isso é com recortes. Olha o recorte desse casaco, como é. Ele tem uma parte mais clara aqui na região da cintura, que faz justamente uma entrada. Isso faz com que você pareça que você tem muita cintura. A questão da manga ser mais clara também, ele acaba aumentando um pouco o volume dos ombros. Então, o ideal é usar com uma calça, ou com uma parte de baixo, uma saia, uma calça, que ela seja mais abertinha, não seja tão afunilada, justa, que deixe o quadril simplesmente marcado, mas sem volume, mas uma assim, pelo menos em uma calça de boca flare, que chame essa atenção também para a parte de baixo, para dar esse balanço. Mas só esse desenho da cintura, ele já faz esse efeito de afinar a cintura instantaneamente. Existem também alguns vestidos que eles têm aquele recorte, não sei se vocês se lembram. Com certeza vocês já viram, eles têm um recorte que faz um triângulo assim, ó. O vestido, às vezes, sei lá, é todo branco ou todo de uma cor só e tem um recorte preto aqui, na lateral. Isso faz com que a sua cintura pareça muito mais fina. É uma estratégia, uma modelagem estratégica para afinar a cintura. Gente, tá caindo o mundo aqui. Vou dar um tempinho, né? Porque eu acho que vocês não vão conseguir nem escutar, né? Bom, gente, pelo jeito a chuva não vai embora. Então, vamos terminar esse vídeo para vocês não ficarem no prejuízo. E eu coloquei meu microfone aqui bem pertinho da minha boca para eliminar um pouco do barulho. Vamos tentar. Tenham boa vontade. Se você tem esse tipo físico, vai valer a pena você ver o vídeo até o final. Vamos lá, trouxe mais algumas referências para vocês conseguirem entender como que funciona, para vocês fazerem esse balanceamento. Por exemplo, um conjunto desse, por exemplo, o que acontece aqui, ó? Você aumenta o volume dos seus ombros, ombro a ombro, uma blusa ombro a ombro, sempre aumenta o volume dos ombros, né? Chama atenção pro ombro e aumenta o volume dos ombros. Com uma calça que tem uma marcação, ou seja, tem a cintura afunilada e ela tem volume aqui de preguinhas, de cor, de estampa, né? Então, um look dessa forma, por exemplo, é um look muito bom para você que tem corpo retângulo. Outro tipo de look que fica muito bom são esses casacos, que são estruturados e com volume nos ombros. Tá vendo que ele projeta os ombros para fora? E olha como ele faz na cintura. Ele realmente afunila bastante a cintura, fazendo uma marcação e fazendo automaticamente uma abertura para o quadril. Então aqui ele já automaticamente está aumentando os ombros e aumentando os quadris e afinando a cintura. Ou seja, já é uma peça pronta que já faz o formato ampulheta pra gente. E na parte de baixo, combine com algo que não precisa aumentar muito o quadril. Mas se ele
roubar o foco também para baixo, isso acaba ficando mais balanceado. Então eu coloquei como opção de uma calça estampada, tá? Só para que vocês entendam, para não colocar uma roupa muito seca embaixo também, porque aí pode, dependendo da altura do casaco, pode não dar o efeito que a gente precisa. Outra opção, esse look também é um look que é muito legal para isso, porque a blusa, você vê que ela tem todo um foco para aumentar os ombros. Usando com esta bermudinha, por exemplo, que tem também um volume nos quadris, é mais clara, ela vai aumentar o volume do quadril e vai fazer exatamente aquilo que a gente busca. É claro, gente, que aqui, neste caso aqui, a blusa precisa ser por dentro, porque essa marcação da cintura que o short faz aqui, ele só vai ficar marcado, de fato, se você colocar a blusa por dentro. Senão você vai acabar com tudo, com toda a estrutura. Se você colocar a blusa por fora, você vai ter continuar do mesmo jeito. Você aumentou o quadril, aumentou o... Gente, eu tô falando que meu tic-tac não funciona. Aumentou o quadril, aumentou os ombros e deixou a blusa reta, continuou com a cintura grossa. Então não adiantou nada, tá? A gente vai pela lógica. Então faça o favor e vamos colocar o tic-tac aí, o de vocês, pra pensar, tá? Pra funcionar. Outra opção. Volume também na parte de cima, tanto na parte do laço, quanto a manguinha aqui, que é bufante, por mais que seja uma blusa de tecido um pouco mais fino, não é estruturada, mas ela tem um certo volume na parte de cima, em conjunto com essa saia maravilhosa, que tem um projeto de cinto, né, gente? É como se fosse um cinto, ou seja, tem algo na cintura que marca a cintura e que chama atenção para ali, tá? E faz com que ela pareça mais fina, até porque a saia também tem uma cintura bem afunilada. Neste caso, a mesma coisa, a blusa precisa estar por dentro, a sua cintura precisa estar marcada e precisa projetar que ela está sendo afinada, afunilada. Mas, uma coisa que eu queria falar para vocês também é sobre cinto. Cinto é algo essencial no guarda-roupa de uma pessoa que tem um corpo retângulo. Porém, nesses looks do baralho, eu não tinha muitos looks com cinto, porque são peças, não tem junto com o acessório. Então, eu peguei só peças que já tinham, mas usem e abusem dos cintos, tá? O cinto, ele tem algumas particularidades. Eu tenho até, sobre isso, eu tenho um post no meu Instagram, no feed do meu Instagram, falando sobre a função do cinto. Vai lá e dá uma olhada. Cada cor de cinto, de acordo com o look que você está vestindo, tem uma função. O look que é da mesma cor da calça, ou mesmo valor da calça, ele vai alongar sua perna. O look que tem a cor da parte de cima do seu look, ele vai alongar o seu tronco. Aquele cinto que é contrastante com tudo, que é tipo assim, diferente de todas as peças do seu look, ele vai chamar atenção para a parte da cintura. Então, se você tem uma cintura que você não gosta, tem uma barriguinha que você não quer, você quer marcar a cintura, mas você não quer dar um foco, tipo assim, muito específico nela, não use cinto dessa forma. Então, assim, cada modelagem, cada look que você usa, cada cor de cinto que você escolhe tem uma função. Então é bom você saber disso também. Mas tenha no seu guarda-roupa muitos cintos, porque pro seu tipo físico isso super funciona. E por último, eu quero mostrar esse look pra vocês, que também é uma opção de look que vai fazer um grande efeito pra você que tem tipo físico retângulo, porque o próprio casaco ele já faz aquele projeto todo do ampulheta, de transformar o seu corpo em ampulheta. Como a parte de cima, nesse caso aqui, é uma parte clara, ele já estará aumentando e botando foco na parte de cima do seu corpo. Então, o ideal seria balancear com a parte de baixo. Mas, suponhamos que você tem uma saia lápis que você quer usar. E, de fato, fica bonito. Neste caso aqui, não teria problema. Por quê? Como a saia vai ficar por baixo aqui, e essa parte aonde ele tá fazendo o volume do quadril, então assim, ele já fez toda a função do seu corpo. Não vai ter muito prejuízo pro seu corpo no sentido de ficar retângulo,
tá? Por quê? Porque ele tá marcando a cintura, ele projetou um quadril maior aqui, que é a região do quadril, projetou um ombro maior aqui, porque a cintura tá funilada, e aí daqui pra baixo você vai fazer um contraste, a perna de fato não vai ficar alargada, né? Ou seja, não vai ser em A nem nada. Mas isso não vai te dar prejuízo porque ele cumpriu toda a função aqui dentro da própria peça, tá? Então, e esses são o tipo de peças que valem a pena investir, né? Por exemplo, um peplum. Um peplum, por exemplo, de alça mais larga, né? Para poder não afunilar o quadril. Não um peplum, por exemplo, que tem uma cava americana, mas um peplum com uma alça um pouco mais larga ou com uma manguinha meio bufante. E aí, quando chega na cintura, ele abre aquele babadinho. Que o babadinho seja um pouco mais comprido, para ficar mais na região do quadril do que na região da cintura. Então, tudo isso, gente, vocês têm que entender para conseguir comprar. Não adianta falar assim, olha, vai lá, compra um peplum. Aí você compra um peplum que a divisão do peplum é aqui, né? Vem aqui, embaixo do peito, e começa o babado. Aí o babado vai ficar na cintura, onde é a sua parte mais grossa. Aí não adiantou nada. Então, tudo que eu falo aqui, gente, vocês precisam pensar, tá? Porque existem modelagens e modelagens. Então, eu quis dar um exemplo aqui, espero que tenha ficado claro para vocês, tenha dado uma ampla ideia do que realmente, de fato, embeleza mais, né? Coloca a sua beleza mais em evidência e balanceia suas medidas para que você tenha um corpo que te agrade mais, que esteja de acordo com as suas intenções, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu venho responder, tá? E o nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre um outro tipo físico que é surpresa, você vai ter que assistir para saber qual é, mas na semana que vem ele já estará no ar, tá bom? Então, se você gostou, manda para uma amiga que tem um corpo retângulo, manda para todo mundo que você conhecer se você gostou desse vídeo, curte, comenta, tá bom, gente? Porque isso ajuda a chegar em outras mulheres que, de repente, não têm acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, fica combinado assim, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo, continue me acompanhando nas redes sociais. Um beijo para vocês!